é Bruno Gomes, eu sou gerente de investimentos estruturados da CVM, da Superintendência de Relações com Investidores Institucionais, e a nossa área cuida dos fundos de investimento e também dos produtos de securitização, incluindo, na minha área especificamente, incluindo FDIC, CRA e o CRI. A gente cuida bastante da supervisão desses produtos, e o propósito aqui do vídeo é falar um pouquinho para vocês das questões mais básicas relacionadas ao CRA, que é o Certificado Recebível do Agronegócio. Um título que tem sido bem distribuído, no mercado, e está bem popular entre os investidores, principalmente dos últimos 3, 4 anos para cá, até em função de uma regulamentação recente do produto pela CVM. Bom, então primeiro situando vocês sobre o produto. O CRA, ele como o nome já diz, é o Certificado Recebível do Agronegócio. Ele é um título, geralmente pré ou pós-fixado, pode ser pré ou pós, emitido por uma companhia securitizadora. Eu vou falar um pouquinho dessa companhia, das características do CRA mais para frente. E ele é regido por uma lei, ele foi criado por uma lei que é a Lei 11.076. Essa lei define vários tipos de financiamento do agronegócio, incluindo a CPR, que é a Cédula do Produtor Rural, o CDCA, que é um outro tipo de título utilizado também por indústrias do agronegócio, e o CRA, que é um título posterior, que ele representa nada mais do que um produto de securitização que pode ser lastreado nesses outros títulos anteriores que eu comentei. Então o CRA, ele é de emissão exclusiva de uma companhia securitizadora, e essa companhia securitizadora, para emitir o CRA e distribuir para os investidores, ela precisa se registrar na CVM como uma companhia aberta. Diferente das outras companhias abertas que a gente tem registradas na CVM, a companhia securitizadora normalmente ela é uma companhia aberta que a gente chama de categoria B. Ela, como emissora do CRA, usualmente essas emissões elas não contam com uma coobrigação da companhia securitizadora. Então, diferente de uma companhia, por exemplo, uma Petrobras que emite debêntures, aquele título é um título da Petrobras e ele vai ser pago pela Petrobras. Aqui no caso do CRA, o CRA, por ser um título que a gente chama de título de securitização, aquele título ele não é necessariamente, ele não vai ser pago pela companhia securitizadora. Ele vai ser pago de acordo com a performance, que a gente chama, o desempenho do lastro que está atrelado àquele título. Ou seja, a securitizadora normalmente ela pode até se coobrigar e resolver honrar aquele título, mas não é uma operação usual de mercado. O CRA usual aí disponível para os investidores é o CRA que vai ser pago de acordo com o desempenho do lastro. E o que é isso? A lei define que o CRA ele tem que ser lastreado em direitos creditórios originados de relações entre produtores rurais e terceiros. Então, por exemplo, um produtor rural compra insumos de uma indústria de insumos agrícolas. Ele é um cliente da indústria, aquela indústria pode pegar aquele recebível que ela tem do produtor rural, recebíveis de vários produtores rurais, vender para uma companhia securitizadora. A companhia securitizadora pega esse pacote de créditos que ela tem ali e empacota num CRA, um certificado de recebível do agronegócio, que vai remunerar uma certa taxa que vai estar vinculada, provavelmente vai ser uma média ali uma média ponderada das taxas do lastro que vinculam aquela emissão. Então o investidor ele vai receber normalmente, numa operação usual de mercado, ele vai receber se aqueles devedores ali, se aqueles produtores rurais forem pagando a companhia securitizadora. Uma outra característica do CRA é a existência do patrimônio separado, ou seja, a securitizadora ela normalmente emite aquele CRA, é uma opção da securitizadora, mas as emissões hoje que a gente vê no mercado, 99% das emissões contam com esse patrimônio separado. A securitizadora pega aqueles recebíveis que ela comprou, coloca dentro de um patrimônio apartado, então não se comunica com o patrimônio próprio da securitizadora, coloca aquela cesta de recebíveis ali e vende o CRA para os investidores. Então, por exemplo, isso protege os investidores contra uma falência da companhia securitizadora. Os bens do CRA, que são na verdade aqueles direitos creditórios ali que vão fazer frente ao pagamento aos investidores, eles não se comunicam com os bens patrimoniais da companhia securitizadora. Isso fica apartado, a própria lei exige uma contabilidade apartada e uma apresentação de demonstrações financeiras individuais para cada patrimônio separado. Esse é uma das informações, um dos itens do regime informacional que a gente tem para o CRA.
Então o CRA, na verdade, ele é um produto de mercado de capitais, né? Ele não é um título bancário. Normalmente o investidor vai encontrar o CRA lá disponível para compra na plataforma da sua corretora. Não significa dizer que a corretora é que está emitindo ou tem um banco que emitiu, não é um título bancário, tá? Ele é um título emitido por uma companhia securitizadora. Bom, o CRA então ele vai estar disponível ali na plataforma das corretoras para negociação e muito importante é o investidor descobrir quem é a companhia securitizadora que emitiu aquele CRA. Porque essa companhia ela tem esse papel de emissora, né, de empacotar os créditos, de achar os investidores e constituir aquele patrimônio separado que vai formar aquele CRA, que vai pagar aquela remuneração dos investidores. Ela tem um papel muito importante que é administrar isso tudo. Então, ao longo da vida do CRA, que pode ser 2, 3, 4 anos, né, até 6 anos, como a gente costuma ver no mercado, a securitizadora é quem vai receber aqueles direitos creditórios e fazer os devidos pagamentos lá para os investidores. Então ela funciona como uma administradora dessa emissão e é muito importante para o investidor conhecer quem é a companhia, quem são os responsáveis pela companhia, quais são as outras emissões que ela já tem. E normalmente a gente vê os investidores muito preocupados só em saber quem são os devedores, que também é uma informação obviamente muito importante. Outra informação importante que o investidor precisa conhecer na hora de comprar um CRA é entender se ele está comprando um CRA com uma classe sênior, ou seja, um CRA que tenha por trás uma classe subordinada em que, se houver perdas, se aqueles direitos creditórios não forem sendo pagos pelos devedores, não serem pagos pelos devedores, tem alguém que vai absorver aquelas perdas ali no primeiro momento. Isso é muito comum, por exemplo, no cedente dos créditos, né? Quem originou e cedeu aqueles créditos para a securitizadora, usualmente ele pode reter ali riscos, os primeiros riscos daquela emissão. Então, por exemplo, se a emissão perde 5%, isso está suportado por uma classe subordinada, o investidor que comprou a classe sênior no mercado, ele tem aquele primeiro colchão de proteção. É uma outra informação importante. Saber também quem é o cedente, né? Entender como que aquele cedente concede os créditos, né? Isso usualmente está descrito no prospecto da operação que foi levada a mercado. Entender quem são os devedores. É muito comum também o CRA ir a mercado com um único devedor. Por exemplo, um CRA lastreado numa debênture de uma única empresa devedora daquela debênture. Pode ser uma companhia fechada, pode ser uma companhia aberta. Normalmente, esse tipo de operação, com um devedor só, o investidor acaba nem sabendo e nem tomando conhecimento de quem é a companhia securitizadora. O que, na verdade, o investidor deveria procurar saber. Não só está preocupado em quem é o devedor daquela debênture que lastreia o CRA, mas também quem é o emissor, que é quem vai fazer todo esse controle, controlar todo o fluxo da emissão. Bom, um documento muito importante nessa operação do CRA que o investidor precisa ler e conhecer, onde estão presentes, descritas todas as características daquela emissão, é o termo de securitização. A gente costuma dizer que esse termo funciona um pouco como uma escritura de uma debênture ou um regulamento de um fundo de investimento. Ali todos os participantes envolvidos vão estar descritos, todas as funções, o que cada um desempenha e como que aquele direito creditório vai ser pago e qual é o lastro, né? Com base em que o investidor vai receber a sua remuneração. É um documento importantíssimo para ser lido e compreendido pelos investidores, além do prospecto da emissão. Esse tipo de título ele envolve diversos outros participantes. Por exemplo, o agente fiduciário é um participante importante que ele é o fiscal da operação sob o olhar dos investidores. Então ele está ali para acompanhar se tudo que está previsto no termo está sendo desempenhado adequadamente pela companhia securitizadora. Se os investidores estão sendo pagos de acordo com o que estava previsto. Um outro participante importante dessa emissão é o auditor independente. Ele olha a contabilidade daquele patrimônio separado e audita aquela contabilidade ali, emitindo um parecer sobre aquela emissão que possui usualmente, tá? Normalmente é o que vai ao mercado, sobre aquela emissão que possui um patrimônio separado. Outros participantes também importantes numa emissão de CRA, principalmente numa emissão de CRA que tem um lastro pulverizado, com devedores produtores rurais, são empresas contratadas pela companhia securitizadora para fazer todo um acompanhamento da produção rural, da entrega do produto, da produção daquele produto. Então existem empresas de monitoramento, empresas de cobrança e outras empresas que fazem parte da emissão subcontratadas pela companhia securitizadora e atuando sob responsabilidade da securitizadora
que é emissora desses créditos. Bom, eu acho que é isso, de forma bem resumida, né? Trata o CRA, o objetivo do CRA e como o investidor, o que o investidor precisa saber para conhecer o CRA, a gente abordou aqui. Acho que uma última dica fica a participação ativa dos investidores também por meio de Assembleia Geral. O CRA, ele necessariamente precisa convocar anualmente uma Assembleia Geral ordinária para aprovar as contas, então os investidores são convocados a participar dessa Assembleia Geral, a securitizadora envia um edital de convocação para participação e a CVM sempre encoraja a participação dos investidores nessas assembleias para discutir e entender como que o produto está funcionando, eventualmente em casos de problemas, né, de desempenho do lastro que possam afetar o pagamento aos investidores, a própria companhia securitizadora ou o agente fiduciário também tem esse dever de convocar a assembleia e reunir os investidores para discutir o futuro daquela emissão. Então acho que é isso, a CVM fica disponível também para reclamação, enfim, consultas e dúvidas dos investidores por meio aí do seu portal na internet. Obrigado.